Vascão da Gama. Cara, ontem o jogo foi, assim, de muitas emoções. Porque, assim, o Vasco foi bem no jogo de ontem. O Vasco jogou bem, né? Conseguiu 1-0 com ele, sempre ele, o pirata Pablo Verrete. Fez 1-0. Só que depois o Vasco não conseguiu sustentar o resultado. Teve a expulsão do Matheus Cocão, que, assim, pra mim não foi pra isso tudo. Eu tava vendo também o jogo, não foi pra isso tudo. Mas o próprio Cocão se descontrolou, né? Discutiu com o torcedor do Cruzeiro. Então, assim, é algo que o Vasco tem que trabalhar internamente. Porém, vamos ouvir o Rafael Paiva avaliando essa atuação do Vasco de ontem. Pra ele, esse empate não foi de todo ruim, não. Empate fora de casa, pra ele, foi bom. Vamos ouvir. Acho que a gente conseguiu entrar bem no jogo. A gente fez um jogo extremamente competitivo contra o Cruzeiro no primeiro tempo. Tentamos pressionar o Cruzeiro o tempo todo. E conseguimos jogar alto uma boa parte do primeiro tempo. E conseguimos fazer o gol com algumas oportunidades no final do primeiro tempo, segundo tempo, em transições, em contra-ataques, talvez buscar o segundo gol. Eu acho que é esse o saldo que fica, que a gente está evoluindo, que a gente está crescendo, a gente consegue jogar fora de casa e com possibilidade de buscar a vitória o tempo todo. E depois do gol e da expulsão, o jogo mudou, né, bastante. Acho que daí a gente sofreu bastante, a gente teve que ficar em bloco mais baixo, a gente começou a tomar muitos cruzamentos, a segunda bola começou a ficar perigosa e no final das contas a gente sabe como é difícil jogar aqui, mas a gente veio para ganhar, a gente veio para tentar buscar a vitória, porque é muito importante pontuar, mas não deixa de ser um resultado pontuar fora de casa, contra o Cruzeiro, como terminou o jogo, não deixa de ser de alguma forma... é bom pra nós, né? Aí o Rafael Paiva, que ontem colocou João Vitor de volta como titular, junto com o Léo, né? Colocou o Pumita como titular na direita. Ele fez alguns testes no jogo de ontem. O Coutinho começou o jogo como titular, né? E na frente o Emerson Rodrigues. Teve uma mensagem aqui, que era o seguinte, que o pessoal tá tendo dificuldade de acompanhar o raciocínio do Felipe Coutinho. Muitas vezes ele tenta uma jogada rápida, né? E aí falta entrosamento também, é natural. Ele tá se chegando ainda no Vasco. Mas assim, eu tô com Paiva, Farias. Eu não achei que foi um resultado ruim, não. Esse empate, mesmo com todas as circunstâncias, a expulsão rigorosa que foi mesmo, pra mim foi uma expulsão rigorosa do Matheus Cocão, foi um bom resultado pro Vasco, pra dar moral pro meio de semana, que é o que importa mais ainda, isso, né? Que é o jogo contra o Galo. Tem duas formas de você avaliar esse resultado do Vasco. Se você pensa que o Vasco ainda tem uma chance boa de chegar ao G6, foi um resultado ruim, porque o Vasco segue bem distante. Se você quer avaliar que o Campeonato do Vasco é um campeonato pra ficar tranquilo, pra focar em Copa do Brasil, foi um bom resultado, pô. Buscou um empate fora de casa contra um dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro. E eu acho que esse é o campeonato do Vasco. Não vou nem falar em luta contra rebaixamento, mas com mais 2 vitórias, o Vasco vai pra 42 e fica tranquilaço, fica de férias no Campeonato Brasileiro. E aí, foco total em Copa do Brasil, que é a chance de título, é a chance de uma vaga na Libertadores da América do ano que vem. Salvar financeiramente o ano. É uma chance de dar aquele up na parte financeira, né? De dar aquele acréscimo que ninguém tava meio que contando com o Vasco numa semifinal de Copa do Brasil. Então eu penso assim, o brasileiro, ele tem que oferecer tranquilidade pro Vasco jogar a Copa do Brasil. Então sempre antes de um jogo da Copa do Brasil é importante que o Vasco não perca, que o Vasco não decepcione, que o Vasco não tenha um resultado frustrante. E pra mim, né, um empate, ele é um resultado no fim das contas interessante, por mais que a ideia do confronto com o Vasco saindo na frente tenha nos levado a acreditar que a vitória estava ao alcance. Mas aí tem expulsão, aí você tem lesão do David, situações de jogo. Pesada também. O Fábio tá aqui falando que de 9 pontos o Paiva só ganhou 2, mas assim, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, é uma sequência difícil, é uma sequência pesada, gente. Assim, o Vasco, ele já está tranquilo no Campeonato Brasileiro. Então o importante é isso, que a Copa do Brasil seja disputada com um jogo de brasileiro anterior que não jogue pressão no Vasco. Isso. E isso o Vasco conseguiu. O Vasco vai pro confronto da Copa do Brasil sem pressão de Campeonato Brasileiro. Imagina, entra em campo, toma 4-0 pro Cruzeiro, entra na roda. Aí você vai pra Copa do Brasil com a confiança um pouco mais baixa e com o torcedor um pouco mais chateado. E eu tenho certeza que o torcedor do Vasco tem percebido um Vasco organizado e empenhado. E pra um mata-mata isso basta. Então o Vasco, ele tem que focar na Copa do Brasil. No Brasileiro, o risco de rebaixamento praticamente não existe, mas o G6 está muito complicado. Então tem que jogar o Brasileirão com tranquilidade. Isso o Vasco está fazendo, e foco total na Copa do Brasil para eliminar o Atlético e chegar na final. E com a lesão do David, agora o técnico Rafael Paiva tem a possibilidade de mexer. Possibilidade não, né? Ele tem a necessidade de mexer nesse ataque do Vasco,
tem, por exemplo, nomes à disposição como Jean Davi, o Maxime Domingues, já pensando no jogo de quarta-feira contra o Galo, depois de amanhã, abrindo as semifinais da Copa do Brasil. Ou até algo que ele chegou a treinar na semana passada, mas que não utilizou de início no jogo de ontem, Zé, que é utilizar Payet e Coutinho juntos, né? Seria uma mudança de formação, algo que o Rafael Paiva ainda não fez. Ele vem utilizando o 4-3-3, que já vinha de antes do trabalho desde a época do Ramon Dias. Esse, então, vai ser o grande X da questão para amanhã, na última atividade. Hoje foi aquele regenerativo para recuperação. Amanhã, atividade de preparação final para enfrentar o Galo na quarta-feira em BH. Uma outra informação, mais cedo, a gente teve uma informação publicada pelos colegas do GE de que o Vasco pretende acionar o STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, contra a CBF pela mudança nos jogos da volta da Copa do Brasil. A gente teve uma mudança para o fim de semana e aí o Vasco alegando que Atlético Mineiro e Flamengo estariam sendo beneficiados e não descarta ir à justiça comum, se for necessário, né? Então a gente vai ter possivelmente essa entrada em breve do Vasco na justiça. Até o presidente Pedrinho publicou um vídeo, né, falando sobre isso, junto com o Marcelo Santana ao lado, indignado com essa mudança. Então é isso. Teremos que observar o treino de amanhã para decidir quem será aí o substituto do David, que só volta no ano que vem, uma lesão grave no ligamento do joelho, só deve retornar em até um ano aos gramados, e também essa questão do STJD, que a gente vai ficar de olho sobre os jogos da volta. Cara, a situação, eu vi o vídeo que o Pedrinho fez, né, a nota oficial do Vasco, enfim, e o Pedrinho reclama da isonomia no campeonato, na temporada, porque ele reclama que o Vasco passou por situação semelhante, com jogadores retornando de convocações. Todo mundo passou. E agora, por que o Flamengo tá tendo essa prerrogativa? E o Vasco sequer enfrenta o Flamengo, mas eu acho justa a reclamação, porque a CBF tem 2 pesos e 2 medidas na hora de tomar algumas decisões, né? Algumas solicitações não são atendidas, outras são, e aí fere realmente o princípio da isonomia. Sabe como que você resolve isso? Gente, tem uma data FIFA. Que tal não marcar o jogo da Copa do Brasil, a semifinal? Depois da data FIFA. Pra uma quarta-feira depois da data FIFA, já que na prática a data FIFA ela não é respeitada. E assim, a seleção joga na terça, e aí eles marcam o jogo pra quarta. E assim, chega, a FIFA fala, os jogos serão nesses 10 dias aqui. Aí depois vai pra Conmebol. Aí a Conmebol, beleza, vou botar o meu calendário aqui. Ou seja, a CBF já sabia quando seria a data FIFA. E ainda assim marcou a Copa do Brasil para essa data. É porque fica essa discussão, parece que descobriram agora que o jogo ia ser na quarta-feira pós data FIFA, mas não, isso está decidido há bastante tempo. E pra mim o maior prejudicado não foi nem o Vasco, mas sim o Corinthians, que tá lutando pra não cair. Vai ter o jogo dele do Campeonato Brasileiro antecipado, e no Brasileirão, que é a prioridade do Corinthians, porque o Corinthians nesse momento precisa evitar esse rebaixamento, ele vai perder esses jogadores que estão viajando. Aqui no Brasil é o único campeonato que você é penalizado por ter bons jogadores. E assim, eu entendo o Flamengo, ele tá no direito dele. Ele tá tentando ter os melhores jogadores à disposição para um compromisso que se tornou o compromisso mais importante dele no ano. Agora, o Vasco também tem que reclamar, também tá no direito dele. E a verdade é que tudo isso é causado pela incompetência da CBF em organizar 2 competições simultâneas. Eu quero falar sobre a situação do DVD, né, que tá lesionado, não volta mais, vai ficar aproximadamente 1 ano fora. Mais um desfalque. Cara, esse lado do campo, desde a série do Gabriel Peck, é um problema pro Vasco crônico, né, cara? Porque... Não só esse lado. O Vasco, desde o começo da temporada, a gente tá falando aqui, no planejamento do Vasco, faltou buscar um ponta. E aí o Vasco não se desfez, vendeu o Gabriel Peck e trouxe o Adson. O Adson para jogar pelo lado direito. Não trouxe mais ninguém, sendo que já era um problema no ano passado, mesmo com o Gabriel Peck. O Ramon Dias jogava com 3 zagueiros pra dar liberdade pros alas, porque não tinha ponta. Pro Pumita, por exemplo. Quem fez o gol da permanência do Vasco? O Serginho, que claramente não tinha condição. O Vasco foi buscar quem? Trouxe o Rossi. O Rossi também não tinha cancha pra disputar uma Série A como titular. E não que o DVD seja essa coisa toda, não, tá? Entrou ali e assumiu a posição, porque é um jogador forte fisicamente, jogador bom na recomposição. Então, com isso, ele se tornou o titular. E aí o Vasco perdeu os 2 pontas, o DVD e o Adson. E não tem reposição. Trouxe agora o Jean Davi, que vai demorar a se adaptar, um jogador que vem de outro país. Qual o tamanho dessa perda na sua opinião? Cara, vai depender do substituto e da maneira que o Rafael Paiva vai armar a equipe. Cogitaram, por exemplo, o Coutinho e Payet. Nos sonhos seria uma formação linda.
Só que a recomposição Perde pelo lado muito esquerdo, defensivamente, taticamente. nenhum é capaz de fazer esse lado do campo com essa qualidade. É difícil de falar em substituível. Talvez qualidade sim, intensidade não. Defensiva, eu acho que nem sim. qualidade. Tanto é, quando o DVD saía, quem tava jogando ali? O Leandrinho. O Rafael Paiva estava improvisando o Leandrinho, que é um lateral esquerdo de origem, justamente pela ausência de um ponta esquerda de qualidade. E muita gente fala até pra ele improvisar o Pulmita do outro lado, né? Jogar com 4 laterais, jogar com o Paulo Henrique e o Pulmita na direita e jogar com o Piton e o Leandrinho na esquerda. O Leandrinho já deu até assistência pro Verratti jogando por ali. Melhora na recomposição se ele usar o Leandrinho, mas piora na parte psicológica. O Leandrinho é um garoto. E a gente viu já o que aconteceu com o Ryan. O Ryan foi expulso no outro jogo. Talvez seja muito jogo pra você arriscar com o garoto. É uma semifinal de Copa do Brasil contra o Galo, jogando fora de casa. É uma decisão muito difícil. Talvez o maior desafio do Rafael Paiva como treinador, encontrar esse substituto pro David, que tinha encaixado muito bem ali pelo setor esquerdo. Bom, eu quero agora abordar com você uma situação que me preocupa, vem me preocupando. O Ryan, por exemplo, perdeu a cabeça recentemente, foi expulso de forma infantil, na minha opinião. E ontem o Matheus Cocão acabou sendo expulso. A expulsão, pra mim, foi interpretativa, né? Ele foi na bola, acabou atingindo o jogador do O Keno fez muito Cruzeiro. pior no jogo do Fluminense, não foi expulso. O que me preocupa é a reação pós-expulsão. Sim, a frustração. Tudo bem, cara, mas assim, esses meninos têm que ter uma orientação. O cara não pode pegar um copo d'água e arremessar na torcida do Cruzeiro. Entendeu? Eu acho que assim, são reações. O Cocão tem 22 anos, não é mais menino. Não, é um menino, né? Ryan tem 17 para 18, acabou de fazer 18. Acho que esses 4 anos no futebol são consideráveis. Agora, eu acho que assim, tem que tomar muito cuidado com isso, porque o maior prejudicado é o Vasco quando você tem uma atitude impensada, né? Ele pode pegar um gancho pelo que ele fez, não pegaria um gancho pela expulsão, porque obviamente a expulsão foi até injusta, então dificilmente o STJD faria essa punição. Agora, por conta desse copo, ele vai ser julgado. É uma questão de controle emocional. São jogadores que não estão acostumados a disputar partidas desse porte. O Cocão estava no Náutico no ano passado, jogando a Série C do Campeonato Brasileiro. Então é uma transformação. É um salto muito grande. E o próprio empresário dele já deu entrevistas falando desse trabalho da parte psicológica. Pro Cocão entender onde ele tá. E ele conseguiu entender muito bem. Assumiu uma titularidade do Vasco, mesmo sem grife, né? A gente brinca aqui que se fosse o Coconut, Big Coconut, estaria jogando a Premier League e ninguém falaria nada, mas como é o Cocão, é recheado de folclore, pediu até pra trocar, pra não ser chamado assim, tão chamando ele de Matheus Carvalho, né? Mas o Matheus entrou muito bem no Vasco. Agora a questão de controle emocional acontece, o Ryan tava até pouco tempo jogando sub-20, ele com 17 anos, ele é alçado pra um lugar onde ele não tá preparado pra estar ainda. Ele deveria nesse momento estar compondo o elenco, sendo uma opção, e aí de repente ele é titular num jogo de mata-mata de Copa do Brasil. O Vasco não chegava a 9 anos nas quartas de final, então é muita responsabilidade para um garoto. E é a mesma coisa com o Cocão. Era um confronto direto de vaga no G6. Há quanto tempo o Vasco não briga para estar no G6? E aí um jogador de 22 anos, que vem do Náutico, é o titular do Vasco nesse jogo tão importante e é expulso no jogo talvez mais importante dos últimos anos da carreira dele. É óbvio que vai pintar essa frustração. O controle precisa acontecer, mas eu entendo que é algo natural pela questão da idade. O problema maior nessa história é o Vasco estar dependente desses jogadores e não ter um elenco mais forte para passar essa proteção. Por isso que hoje o Verratti é tão importante, né? Sendo capitão, sendo líder, orientando esses garotos.